comentar com você, torcedor e torcedora do Santos, sobre a contratação do Juan Paulo Voivoda, ou Voivoda, como ele ficou conhecido aqui no Brasil. Eu sou o Jorge Novales, para você que não me conhece. Sou chamado de especialista em futebol da América Latina. Nunca me atribuí esse título. Deixo isso muito claro para você, torcedor e torcedora do Santos que não me conhece. Este título talvez se deva ao trabalho que fiz na América do Sul de prospecção, de estudo de clubes, de base, de gestão. Trabalho que eu fiz apenas para a Argentina. Nos últimos 10 anos em que eu parei de viajar, foram 64 viagens para a Argentina. Então eu conheço a carreira do Voivoda desde o primeiro dia em que ele chegou no primeiro clube dele. Eu sei dos problemas que ele teve na carreira e também das soluções que ele encontrou. Eu sei que ele era, por exemplo, um técnico de linha bielcista e que neste momento ele passa muito longe de ser algo próximo disso. Voivoda, contudo, vai dar certo no Santos? Este é o motivo deste vídeo. E acho que talvez as minhas palavras possam surpreender a você, torcedor ou torcedora do Peixe. Bora lá então falar sobre o assunto? Vamos lá. Veja, o Juan Paulo Voivoda é um técnico que teve momentos bons e bastante complicados na carreira. Um traço importante dele é que, quando as coisas ruins aparentemente não o deixavam, né, ele soube achar soluções para isso. Essa sempre foi uma grande característica do Voivoda. E todas essas soluções se encaixavam dentro de uma tentativa de se inserir ou de se manter dentro de uma linha de futebol construtivo e ofensivo. Uma linha ligada a algo chamado bielcismo lá na Argentina, né? Ao Bielsa. Quando ele chega ao La Calera, ele já tinha passado por outras experiências importantes e afirmativas, como, por exemplo, no Defensa e Justicia. Quando ele chega no Calera do Chile, na minha opinião, ele faz o melhor trabalho dele, em virtude de que ele encontrou na pequena equipe chilena todo o cenário em que é o técnico que consegue resolver ou não resolver. Ou seja, ele encontrou um elenco de time muito minúsculo, né, digamos assim, para lidar com um altíssimo investimento que acontecia aos clubes gigantes do futebol chileno naquela ocasião, e também a investimento que chegavam aos times médios do Chile naquele momento, em virtude do movimento dos empresários, né? Então o Calera tinha muita dificuldade para conseguir se destacar no futebol do Chile. Então o Voivoda, como técnico, seria aquele que faria a diferença. E ele fez toda a diferença no La Calera. Eu quero trazer para você agora um cenário que você vai conseguir materializar nos seus olhos, né? Sabe aquela história do Independiente Del Valle jogando contra um time brasileiro? E o Independiente Del Valle parece que só tem craque, parece que todos os jogadores são bons, né? A mesma coisa o Defensa. Esses times desafiaram gigantes, inclusive, aqui do futebol brasileiro. O Del Valle, por exemplo, né? O Defensa, por exemplo, né? Ganhou o título de Recopa aqui do Palmeiras, para vocês terem uma ideia. Pois bem, aqueles cenários, né, em que quase todos os jogadores pareciam que eram muito melhores do que eram, aquele jogador que no outro clube parecia que não se destacava, mas que naquele clube em questão demonstrava um futebol muito melhor. O cara evoluiu muito, olha como ele está jogando. Naquele time ele não jogava tão bem assim, mas no Independiente Del Valle ele está jogando, mas no Defensa e Justicia ele está jogando muito bem. O que está acontecendo, né? Quando isso acontece, isso é o trabalho do técnico, tá? Porque o técnico consegue preparar um esquema tático que consegue, né, retirar o melhor dos seus jogadores. Em clubes como Defensa, além disso, né, também há uma construção constante dos jogadores a partir de treinamentos específicos, que sempre foram feitos nesse clube, algo que, no certo momento, o River também levou para o seu trabalho na transição do Sub-20 para o time principal, e que o Del Valle também copiou. Inclusive, tudo isso aí é copiado, sabe de qual clube? Do Lanús, na Argentina. Nos momentos áureos do Granate, né, isto era feito, ou seja, treinamentos específicos para
melhorar o potencial de um ou outro jogador. Então, o Vojvoda, ele fez um trabalho excelente no La Calera, tirando pontos e tirando conquistas, não de títulos necessariamente, mas de posições, né? De outros times mais tradicionais e endinheirados do futebol chileno. Ali nós tínhamos um técnico, velcista, tá? E aí uma outra questão que eu quero trabalhar com vocês aqui. Quando o técnico é ofensivo, tipo, Diniz, as razões, as explicações, né? Que sempre são passapanista, né? Passapanista em relação a Diniz, tal, e a coisa tal. Pô, mas o elenco não é à altura. Esse técnico não consegue fazer o time jogar ofensivamente porque não tem jogadores para isso. Isso é tudo balela. Isso é tudo besteira, tá? E a prova disso é que a Defensa, Del Valle e o La Calera não tinham times, teoricamente, para fazer esse tipo de futebol, praticar tipo de futebol, mas praticou. Com o Vojvoda, ele praticou esse tipo de futebol, o Calera, né, em virtude do trabalho feito pela comissão técnica, dirigido pelo Juan Pablo. Então foi muito justo quando ele chegou ao Fortaleza. Eu fui um dos que falei dele para o Fortaleza, e fui um dos que fiz vídeo, posteriormente à chegada dele, afirmando que daria muito certo no Laio, e deu muito certo no Laio. Agora, o Vojvoda ficou muito tempo aqui no Brasil, tá? E aí, num certo momento, parece que ele começou a se acomodar. E aí outras questões começaram a se apresentar. O trabalho em Fortaleza foi muito bom no começo, espetacular, né? Mas teve um cenário, se não me engano, em 2022, em que a equipe do Fortaleza ficou na zona do rebaixamento durante todo o primeiro turno. E aí, do Brasileirão, no segundo turno, chegaram reforços, né? Mas, sobretudo, houve uma mudança na forma da equipe jogar. A equipe do Fortaleza começou a praticar um tipo de jogo extremamente defensivo e especulativo, pautado na proteção da primeira linha, pautado no acúmulo de jogadores à frente da primeira linha, né? E também o forte povoamento do chamado segundo terço do campo. Este tipo de time do Fortaleza jogava no contra-ataque, naquela bola que sobrava. Então ele colocava 2 pontas rápidos, um em cada lado, né? Não necessariamente com pé trocado, né? E para tanto ele contava também com o que havia de construção pelo setor do meio de campo. Ocorria sobretudo quando o Crispim, que já jogou no Santos, que foi horrível no Santos, diga-se, que era um lateral esquerdo, mas que atuava, né, como se fosse um 10, né? Então, o que havia de criativo na equipe do Laio passou a ser o posicionamento do Crispim, porque os outros jogadores no meio de campo apenas sustentavam o sistema defensivo, né? E esses 2 jogadores rápidos, ok. Foi quase um milagre, mas o Fortaleza conseguiu sair da zona do rebaixamento para chegar até mesmo a Copa Sul-Americana no final da temporada. E acho que isso aí foi muito complicado para a carreira do Vojvoda, né? Por quê? Foi algo positivo, por certo, mas a partir daí ele começou a jogar apenas dessa forma, de forma defensiva e especulativa, né? Problema nisso? Não. O técnico pode jogar, a equipe pode jogar de qualquer maneira, né? Desde que consiga praticar um bom futebol, né? O problema é quando uma equipe só joga dessa maneira e não tem um plano alternativo, tá? Então, de certa forma, pode funcionar em alguns cenários em que você tiver bons jogadores ou jogadores que executem regularmente, né, essa proposta, né, defensiva e especulativa, que sabem marcar muito bem, né, e que estejam inseridos num esquema tático, né, minimalista, de poucas ideias, né, minimalista, de poucas ações. Um esquema tático que se volta quase que somente para as ações defensivas, mas que tem 2 ou 3 jogadas ofensivas apenas. Só que essas 2 ou 3 jogadas, elas são muito eficientes, dentre outras coisas, porque há bons atores para interpretar esse tipo de papel, né? De sair para o contra-ataque rápido e conseguir gerar dano ao adversário, né? Então, o jogo passou a ser um jogo minimalista quando a equipe construía, muito mais minimalista quando a equipe ultrapassava para o campo de ataque. Isso era feito de forma excessiva e funcionava. Funcionava com quem? Funcionava contra quem? Este tipo de proposta funcionava, sobretudo, contra times com orçamento melhores, com melhores jogadores, e que, em teoria, tinha uma obrigação maior de jogar para tentar ganhar do Fortaleza. O Fortaleza, diante dessas equipes, se colocava no seu campo de defesa, jogando de forma especulativa, e acabou funcionando. Qual foi o problema dessa proposta? É que quando o Fortaleza precisou jogar contra times
que estava tecnicamente abaixo do Laio, né, a equipe do Laio não conseguia ter resultados positivos. Por quê? Porque essas equipes, né, também faziam o mesmo tipo de jogo defensivo especulativo e praticamente tiravam do Fortaleza, né, aquela forma de construir as suas vitórias. E qual foi o problema que se apresentou nesse cenário? Não havia plano B para o Fortaleza lidar com esse problema. E qual o problema do Voivoda neste caso? Como técnico, ele tinha a obrigação de arrumar esse plano B. Ele não conseguiu encontrar. E foi em virtude disso que a equipe, né, não conseguia lidar bem no clássico contra o Ceará. Por quê? Porque o Ceará, sempre com um elenco muito menor, com um investimento absurdamente menor, né, a time somente agora na Série A, né, jogava dessa forma, se fechando atrás contra o Fortaleza e levava quase todos os clássicos. Então, não foi à toa que a gente começou a ver um cenário no Fortaleza nos últimos anos, né, e que o torcedor falava, tá tudo bem, quando começar o Brasileirão muda, né. No campeonato estadual, né, e na Copa do Nordeste, o time passou a ter muito problema, porque, em teoria, jogou contra times mais frágeis, né? E esses times mais frágeis levavam a proposta do Laio, sofisticando, inclusive, essa proposta para o jogo contra o próprio Fortaleza, né? Daí a razão pela qual o time perdeu muitos clássicos. Daí a razão pela qual, contra o adversário, o time não conseguiu mandar muito bem. Longe disso, ficou feio, inclusive, os resultados aí do Voivoda em relação ao Ceará. Tá? Qual foi o problema maior do Voivoda? É que ele começa, de certa forma, né, a se refugiar nessa proposta. Ele não vê alternativa, ele não cria alternativa. E aí, o cenário do Fortaleza de constante apoio ao técnico, né, com crítica zero, com avaliação zero do trabalho, né, deu a ele a impressão de que ele sempre estava fazendo tudo da melhor forma correta. Então não havia crítica ao trabalho dele. Quando a torcida eventualmente criticava, ele achava que era perseguição da torcida. E reclamava, inclusive, com os torcedores ou com os repórteres, né? Então, infelizmente, o Voivoda começou a se abrasileirar, ou seja, virar um técnico, né, que joga sempre de forma muito defensiva, né, que não tem um plano muito diferente e que sempre culpa muitos outros quando o resultado não aparece. Tá? O problema da proposta é que ela era uma proposta bastante minimalista, né, de fácil compreensão, e ainda que essa proposta seja compreendida por um clube como o Flamengo, uma equipe como o Flamengo, Palmeiras, Santos, ou Corinthians, ou São Paulo, né, esses times não se preocupavam tanto com isso e tentavam jogar do mesmo jeito. A questão é que duas coisas, os adversários cada vez mais conheciam essa proposta do Fortaleza, os adversários menores, né, e pouco a pouco eles foram ampliando os resultados positivos em relação ao Fortaleza, tá? Só que, como houve a intensificação cada vez mais dessa proposta, né, mesmo os times grandes fazendo um mínimo para conter o tipo de jogo do Fortaleza, conseguia ter resultados positivos. Foi em virtude disso que o trabalho dele começou a ficar muito abaixo do esperado. O técnico que chega ao Santos neste momento é um técnico que tem teve aí um perfil muito elevado em virtude de não aceitar as propostas para sair do Laio em alguns momentos, quando tudo era muito positivo para ele. Inclusive, ele não permaneceu cada vez que ele recebeu uma proposta dessa, né, de graça, sempre houve aumento de salário para o Voivoda, tá? Então, o que acontece? Criou uma fama no futebol, a generosidade no futebol é algo impressionante. É uma instituição à parte, a tal da generosidade, né? Que as pessoas tendem a ver apenas o que é feito de bom. E as pessoas esquecem o que não é feito de bom. Tá? Então, de cara, eu tô rebatendo aqui muita gente que tá falando besteira, tipo o Juca Kfouri, ele mesmo, tá? E ele sabe do que eu tô falando agora, o que eu vou falar agora, o Juca sabe muito bem. Ele pode me contestar, pode fazer de conta que não me conhece, que não tal, não sabe da minha existência, mas ele não entende nada do que ele tá falando quando ele fala que foi uma grande escolha do Santos. Sabe por quê? Porque ele não acompanha o Voivoda, ele não acompanha o Fortaleza. E digo mais pra vocês, esse pessoal da velha guarda do jornalismo sequer assiste futebol, gente. No máximo vê aquele joguinho tal que tá comentando, né? E só. Não fica vendo futebol. Você acha que o Voivoda parou pra ver mesmo o jogo do Fortaleza? Não. Você acha que esse pessoal tá acompanhando o que tá acontecendo no Fortaleza nos últimos anos? Não. Eu tô acompanhando. Muito. Se você for no meu canal fazer um estudo, você vai ver que vai ter muito mais vídeo do Fortaleza do que quaisquer outras equipes do futebol brasileiro. Então, infelizmente, o Voivoda chega no Santos, tá, para recomeçar a carreira dele. Pelo que ele estava fazendo no Fortaleza, ele não era um bom técnico para o Fortaleza. Ele pode se tornar um bom técnico para o Fortaleza se ele mudar a mentalidade dele. Agora, para tanto tímido que é, né,
e é um técnico que tem dificuldade para travar essas brigas, né, com jogadores de muita personalidade no elenco, sabemos que há alguns no elenco do Peixe, ele vai precisar, sobretudo, do apoio do departamento de futebol. O departamento de futebol vai caminhar junto com o Santos, com o Vôivoda mesmo? Será? Tomara que sim. Se não for o caso, vai ficar muito difícil, tá? Ele tem dificuldade para sustentar o vestiário quando ele não tem apoio. E sobre a base, ele vai utilizar-se muitos jogadores de base? Não vai. É um técnico que vai se apoiar, tá, nas estrelas do elenco. Foi assim que aconteceu no Fortaleza, tá? Ah, mas tem aquela joia da base, ele não vai usar, gente. Dificilmente ele vai usar. Jogadores da base no Fortaleza sofreram muito com o Juan Pablo Vôivoda. Ninguém sabe disso, né? Ninguém falou isso pra você, né? Mas é um tipo de técnico, e nisso também se abrasileirou, né? Que não banca o garoto da base. Porque prefere dividir responsabilidade com o veterano, né? Porque ele acha, por exemplo, que neste caso, se a coisa der errado, o veterano também é culpado. É um pouco essa mentalidade que está por trás desse tipo de prática. Então, eu desejo muita sorte ao Santos, tá? Desejo muita sorte. O Santos precisa muito. Ao Vôivoda também, que é um cara bacana, tá? Mas o trabalho dele vinha se decompondo. E a decomposição do trabalho dele no Fortaleza não indicava para o técnico do Fortaleza, para o técnico do Santos neste momento. Uma vez que foi contratado, volto a dizer, ele vai precisar superar no Peixe, tá? Ele vai precisar de ajuda da torcida, né? Paciência da torcida e também da gestão. Vai precisar do departamento de futebol trabalhando, patrocinando o vestiário, patrocinando as ideias do Vôivoda dentro do vestiário e assim por diante. Não, se não for assim, dificilmente vai dar certo, meus amigos e minhas amigas. E se não der certo, não vai dar certo gostoso. Tá bom, gente? É isso.